Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 2 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Bora lá, time, iniciar aqui as análises do domingão. Antes, três coisas bem simples. Dá aquela curtida, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Ajuda demais e o nosso conteúdo chega a mais pessoas. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Chegou agora? Se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Bora que bora, 6 da manhã, começando cedo no domingão, na Coreia do Sul. Eu não quero nem olhar esse jogo do Seul, tá, galera? Sabadão, probabilidade alta para gols, o jogo tá terminando 0-0. Seul, até nunca mais. Voltando pro jogo do domingo, Gyeongju, acho que é assim que fala, versus Ulsan Hyundai. Ulsan, primeiro colocado, monstrinho lá na Coreia, pega aqui o sétimo colocado. Vamos dar uma olhadinha na race. Time da casa, Gyeongju, 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 4 de 5. Ulsan Hyundai, mesmo jogando fora de casa, manda muito bem. 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 5 de 5. Time, vejo aqui duas alternativas pra gente, tá? Mesmo fora de casa, eu acho sim que o Ulsan tem um leve favoritismo e a gente tem uma odd de 2. Aqui, duas alternativas. Ulsan Hyundai, empate anula ou dupla hipótese para o Ulsan, tá legal? Para quem quiser de repente operar para mercado de gols, o mais de 1 gol e meio vem em alta probabilidade, odd de 1,28. Pega essa odd e coloca numa dupla. Fechou? Time, ainda na Coreia do Sul eu tenho o jogo do Pohang contra o Suwon. Pohang, segundo colocado, Suwon lá embaixo, 10ª colocação. Puxando aqui a race, o Pohang em casa, muito bem. Dos 5 últimos jogos, 4 vitórias, apenas 1 derrota. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 4 de 5. Suwon jogando como visitante, são 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, também vem forte, 5 de 5. Aqui não tem muito o que inventar. O Pohang em casa é favorito? Sem dúvida alguma, sim. Duas alternativas. Uma entrada mais conservadora, Pohang empate anula. Pega essa odd e monta numa dupla, até porque a odd é de 1,54. Ao vivo, Pohang amassando, dá para pensar na vitória seca. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, odd de 1,23. Pega essa odd e monta num bilhete duplo. Fechou? Saindo da Coreia, aterrissando no Japão, 7 da manhã, Yokohama Marinos versus Shonan. Tem o Yokohama na primeira colocação, o Shonan último colocado. Jogo dos opostos. Yokohama em casa, 5 jogos, 5 vitórias. Baita tendência de vitórias. Mercado de gols mais de 1 gol e meio, 5 de 5 com facilidade. Shonan como visitante não é à toa que está lá embaixo. 5 jogos, 5 derrotas. Mercado de gols mais de 1 gol e meio, 3 de 5. Time, Yokohama, primeiro colocado, pega aqui o lanterninha. Yokohama joga em casa, não tem o que inventar, né? Pelo menos em pré-live, Yokohama bem favorito. Odd de 1,45, 1,47, uma odd próxima de 1,50, que é a nossa recomendação mínima para uma entrada de bilhete simples, tá? O que dá para fazer aqui? Começou o jogo, 5, 10 minutos, bateu 1,50, 1,55, 1,60, dá para pegar aqui a vitória do Yokohama. Em pré-live, a gente tem uma outra estratégia também, que a gente eleva essa odd, tá bom? Qual é? Handicap asiático, por exemplo, menos meio, menos 1, para o Yokohama, aí se ele ganhar por uma diferença de 1 gol, você já tem meio green, ele vencendo por 2 ou mais gols de diferença, é green total. Ou handicap asiático, menos 1 para o Yokohama. Ele vencendo por 1 gol de diferença, você tem o reembolso, ganhando por 2 ou mais gols de diferença, é green total, empatando ou Shonan vencendo, é red na operação, tá legal? Quem quiser operar mercado de gols, jogos do Yokohama, geralmente o mais de 1 gol e meio vem com força, o problema é odd, uma odd baixa, tá? Aí a gente tem que elevar um pouquinho, mais de 1 gol e meio, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Yokohama bem favorito, jogo para mais de 1 gol e meio. Bora lá, time, meio-dia chegando na Noruega, tanto a primeira divisão quanto a segunda divisão são ótimos campeonatos para se operar em mercado de gols, tá legal? Fique esperto nessa dica aí que geralmente dá certo. Eu tenho o jogo do Brann contra o Rancan. O Brann, terceiro colocado, Rancan, vice-lanterna. Vamos dar uma olhadinha na race. O Brann em casa, 5 jogos,
nenhuma derrota, 2 empates, 3 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5, maquininha de gols o Bran. Ancan como visitante oscila, 2 derrotas, 1 empate, 2 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, bate fácil aqui, 5 de 5. No histórico, 4 jogos, o Bran venceu todas as partidas por placares mínimos de mais de 1,5 gol. 4 jogos, os 4 batendo aqui pelo menos 2 gols, tá legal? O que eu busco com vocês em pré-live? Algo a favor do Bran, o problema deve ser a odd, já imaginava, uma odd baixa. O Bran é favorito, joga em casa, tabela de classificação lá em cima, o Rancan lá embaixo. No histórico, geralmente o Bran levando a melhor, o Bran é favorito. Odd de 1,25, pega essa odd, monta num bilhete duplo. Também está assistindo ao vivo, meio-dia, e o Bran começa amassando. Geralmente, jogos do Bran, ele começa num ritmo muito alucinante, tá legal? Então fique esperto pro over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, com odd acima de 1,50. E fica a mesma lógica para uma possível vitória do Bran já no primeiro tempo. Aí, com certeza, essa odd vai melhorar. Mercado de gols, a gente viu que o mais de 1,5 gol vem muito forte, a odd é baixa. Aí você eleva um pouquinho. Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. E como eu citei para vocês, para pegar uma odd maior, né? Talvez aqui no primeiro tempo, o over meio gol HT. Bran favorito, jogou para mais de 1,5 gol. E bora, 14h15 ainda na Noruega, eu tenho o jogo do Bodø Glimt, grande Bodø Glimt, deu um green espetacular na semana pra gente, né? Tava perdendo o jogo por 2-0 e no finalzinho fez uma virada espetacular, 3-2, green, ó, show de bola no grupo VIP. Vai enfrentar o Molde é uma boa equipe na Noruega também, tá legal? O Bodø, primeiro lugar, Molde, quinta posição. Puxando aqui a race, o Bodø Glimt 5 jogos, 5 vitórias, mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. O Molde como visitante, apenas uma derrota e são 4 vitórias. Como falei, é um time interessante também da Noruega. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, presta atenção aqui, time, é importante. Vamos lá. O Molde venceu 1, 2, 3. E eu tenho 2 vitórias para o Bodø Glimt, ou seja, historicamente um confronto bem equilibrado. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, bate em 4 de 5. Sinceramente, para mercado de resultados, eu vou deixar pro ao vivo. Mesmo gostando muito do Bodø Glimt, prefiro trabalhar ao vivo, até porque aqui tem o Molde e o Molde é uma equipe a ser respeitada. Mesmo achando que o Bodø Glimt tem um leve favoritismo por jogar em casa, essa entrada de resultados eu faço ao vivo. Agora, quem quiser operar em mercado de gols, aí eu gosto em pré-live. Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Encaixa na dupla. Encaixar na dupla é fazer um bilhete duplo, tá bom? E correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem. Fechado? Ah, ia me esquecendo. Fica muito esperto com o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Bora lá, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, um pouquinho não, vamos olhar todas as partidas do domingão aqui no Campeonato Brasileiro. Primeiro, às 11 da matina, eu tenho Corinthians e Red Bull Bragantino, inclusive estaremos nesse jogo. E vou falar uma coisa para vocês, não sei se vocês já estão concorrendo aqui à nossa promoção, à nossa campanha. A gente está com um canal novo, Boleiros nos Estádios, e a gente colocou 5 jogos para vocês interagirem. Se inscrever no canal, comentar e curtir, tá legal? São quais jogos? A gente já postou Corinthians e Liverpool, Palmeiras e Bolívar, sabadão vai ter São Paulo e Fluminense, domingo, Corinthians e Red Bull Bragantino, e a gente vai fechar quarta-feira, Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras. Quem mais comentar, curtir, interagir, primeiro lugar, você escolhe uma camisa oficial de qualquer time e a gente vai te presentear. Segundo e terceiro lugar, 1 ano de grupo VIP de futebol. Galera, vocês só têm a ganhar. Boleiros dos Estádios. Chega junto, se inscreve e interage. Vem para análise comigo agora. Corinthians e Red Bull Bragantino. Eu tenho o Red Bull Bragantino na 7ª colocação, jogando muita bola. E o Corinthians, 15ª colocação, perto de zona de rebaixamento, na Sul-Americana, descansou o elenco. E vamos ver se no domingão chega com tudo aqui na partida contra o Red Bull Bragantino. Vamos dar uma olhadinha na race. O Corinthians em casa com consistência. 3 vitórias, 2 empates. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. O Red Bull Bragantino jogando como visitante, apenas uma vitória,
uma derrota e são 3 empates. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 5 de 5. Pelo estudo, o mais de 1,5 gols vem forte para as duas equipes, tá legal? Puxando aqui o histórico dos 5 últimos jogos, eu tenho 1, 2, 3 placares para mais de 1,5 gols e os 2 últimos foram jogos under, com menos gols. Com relação a quem leva a melhor, o Corinthians venceu 1, 2, 3 e o Red Bull venceu 2 partidas. Historicamente, um confronto equilibrado. Sinceramente, no atual momento do Red Bull Bragantino, Corinthians jogando em casa, mercado de resultados, eu vou deixar para buscar ao vivo. Acho um jogo muito equilibrado. Por quê? O Red Bull Bragantino vem numa fase espetacular, porém o Corinthians joga ao lado da fiel torcida, muito provavelmente com casa cheia e descansou o elenco. Então eu acho que é um jogo equilibrado. Porém, mercado de gols eu gosto e ainda trago aqui para vocês a tabela de probabilidades. Mais de 1,5 gols, 95% de chances de ocorrer, saírem 2 gols nesse jogo. E vou mostrar o melhor. A odd é bem interessante. Mais de 1,5 gols, odd de 1,44 em pré-live. Isso aqui, 5, 10 minutos de jogo do primeiro tempo, se o gol não saiu, você já tem na mão uma odd de 1,50 para cima. Então, você faz uma análise inicial, se o jogo começar em pressão, chute a gol, escanteio, mais de 1,5 gols com odd de 1,50, 1,60 para cima. Tabela de probabilidades é muito boa. Também vi uma outra alternativa, mercado de cantos, escanteios. O Corinthians tem uma média de 6 e o Red Bull Bragantino, mesmo fora de casa, com uma média de 6, que é uma média bem interessante. Ou seja, duas equipes que produzem muitos cantos, tá legal? Então a gente pode pensar aqui num cenário mais de 6,5 escanteios, mais de 7,5 escanteios. Vejo também como um bom cenário. Cartões, Corinthians 2,5 de média, Red Bull Bragantino 2,8. Para cada equipe receber pelo menos um cartão. Esperamos que seja um grande jogo e vamos torcer por isso. Não se esquece de se inscrever lá no canal novo, Boleiros nos Estádios. Bora lá, time, dando continuidade, 16 horas, Atlético Paranaense, o Furacão versus Palmeiras. Palmeiras que após 2 derrotas seguidas, perdeu do Bahia fora e perdeu do Botafogo em casa, deu uma derretida aqui na tabela, caiu para a 4ª colocação. O Furacão, 9ª colocação, meio de tabela. Vamos dar uma olhadinha na Race, Furacão em casa. Dos 5 últimos jogos, tem 4 vitórias, apenas 1 derrota. Manda muito bem jogando na Arena da Baixada. Mercado de gols, menos de 3,5 gols, under 3,5, 5 de 5. Palmeiras como visitante, oscilando. 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Mercado de gols, menos de 3,5 gols, também bate em 5 de 5. Ou seja, em pré-live, o menos de 3,5 gols vem quente. E eu tenho uma odd aqui de 1,28. Uma odd bacana, de repente, para fazer um bilhete duplo, tá legal? Também vejo uma alternativa aqui com base na tabela de probabilidades para a gente operar em escanteio. Mas antes, eu vou mostrar a probabilidade do menos de 3,5 gols em pré-live. 80%. De repente, quem quiser operar num cenário over goals com mais de 1,5 gol, é 70% a probabilidade, tá legal? Com relação aos escanteios, o Furacão tem uma média de 5,4, o Palmeiras 4,9. Fazem cantos, jogam para frente, não sai o gol, sai o escanteio. Aqui que eu chamo a atenção de vocês, que pode ser um cenário bem interessante. Imagina comigo que o jogo está interessante, as duas equipes atacando, porém o jogo ainda 0-0. Final do primeiro tempo, ali pelos 34, 35, se o gol ainda não saiu para nenhum dos dois lados, canto asiático, canto limite. Olha a probabilidade do Furacão, 80% de sair um escanteio nesse período que eu citei para vocês, e o Palmeiras também com 80%. Ou seja, se o jogo estiver quente, com intensidade, canto asiático, canto limite, no final do primeiro tempo. Agora, de repente o Furacão ou o Palmeiras já estão aí ganhando por 2, 3 gols, aí esquece. Fechou? E também, falando um pouquinho de cartões, a média do Furacão é de 1,9, o Palmeiras 2,8, para cada equipe receber um cartão. E bora, 16 horas, Clássico Mineiro na área. Atlético Mineiro versus América Mineiro. O Galão da Massa, meio de tabela, 19 pontos. O América vice-lanterna, precisando urgentemente de pontos. Vamos dar uma olhadinha na Race. Atlético Mineiro em casa, dos 5 últimos jogos,
nenhuma derrota, 3 vitórias, 2 empates. Mercado de gols eu gosto. Mais de 1,5 gols, 5 de 5, ambas marcam 3 de 5. Atlético Mineiro tem um poder ofensivo muito forte, né? Hulk, Paulinho, Pavon, um time com muita qualidade técnica. América Mineiro jogando fora tem aqui 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Mercado de gols do América Mineiro eu também gosto. Mais de 1,5 gols, 5 de 5, ambas marcam 4 de 5, tá legal? Time, mercado de gols muito quente para os dois lados, né? Então a gente já pode dar uma olhada o quê? Nesse mais de 1,5 gols, odd de 1,29, pega essa odd e monta num bilhete duplo. Aproveito para mostrar aqui para vocês a probabilidade do mais de 1,5 gols. Pela tabela, está dando 100%. Sempre que eu tenho 100% de probabilidade, eu acho muito importante falar uma coisa para vocês. No futebol não existe 100%, até porque o futebol não é uma ciência exata, tá legal? Pode rolar um 0 a 0 aqui? Claro que pode, é futebol. Portanto, mantenham sempre gestão de banca, mas que a probabilidade é alta para esse mais de 1,5 gols, isso é, tá legal? Vamos voltar aqui que eu também acho que a gente correndo um pouquinho mais de risco pode pensar num cenário para ambas equipes marcarem. E a odd é alta, hein? Uma odd de 2. Obviamente, como eu falei, você vai correr um pouquinho mais de risco. Olhando equipe por equipe nesse momento, o Galo, sem dúvida alguma, sim, tem um leve favoritismo. Mesmo sendo um clássico mineiro, a equipe do Galo é mais gabaritada, tem jogadores aí com mais técnica, tá legal? Mas eu acho que mercado de gols em pré-live é um cenário mais interessante. Voltando aqui para a gente falar um pouquinho de escanteio, o Galo tem uma média de 6,5, o América 5,3. Duas equipes que jogam de maneira ofensiva e geralmente, se o gol não sai, saem os escanteios. Cartões, acho que pode ser um bom mercado, o Galo 2,9, o América 3, para cada equipe receber pelo menos um cartão, correndo um pouquinho mais de risco para cada equipe receber 2 ou mais cartões. Se estiverem em campo, de repente para mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol, pelo Galo, o Hulk, e pelo América Mineiro, ele, Aloísio Boi Bandido. Fechado? Bora lá, time, 16 horas, clássico carioca dentro do Campeonato Brasileiro. E vou falar, hein, para ambas equipes jogarem sem técnico. Será que tem essa alternativa aí para a gente betar? Obviamente que não, mas as duas equipes jogam sem os técnicos, né? Pelo Botafogo, o Portuga vazou e no Vascão, o Barbieri foi demitido e o Vasco ainda não contratou, tá legal? Botafogo que vem aqui na primeira colocação com 30 pontos, vai pegar o Vasco lá embaixo, dentro de zona de rebaixamento. Nesse momento, um jogo aí dos opostos, apesar que clássico é clássico e vice-versa. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. Botafogo em casa tem 2 empates e 3 vitórias dos 5 últimos jogos. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, under 3,5, 5 de 5. O Vasco como visitante vem bem mal, 3 derrotas, 2 empates. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 de 5. No histórico, 5 jogos e 4 batendo menos de 3 gols e meio, tá legal? Vamos ver quem leva melhor aqui no histórico. O Botafogo ganhou 1, 2, 3 e o Vasco venceu 2. Ou seja, historicamente um confronto extremamente equilibrado. Obviamente que o momento do Botafogo é melhor, mas é clássico, time. Eu prefiro buscar mercado de resultados ao vivo, tá legal? Mesmo sabendo que o Botafogo vem no melhor momento e joga em casa. E tem o Tiquinho, e da onde ele chuta, a bola tá entrando. Vamos dar uma olhadinha no menos de 3 gols e meio que eu passei para vocês. Menos de 3 gols e meio, under 3,5, odd de 1,28. Uma odd, de repente, para colocar num bilhete duplo, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui nas probabilidades. Menos de 3 gols e meio, 80%. Se de repente você quiser operar para mais de 1,5 gol, 2 gols no jogo, a probabilidade também é de 80%. A odd está em torno de 1,40. O que eu recomendo para vocês? Deixa o jogo começar, 10, 15 minutos, a odd sobe, se o gol ainda não saiu, claro, e se o jogo estiver em alta intensidade, aí você pega o mais de 1,5 gol com uma odd acima de 1,60. Acho que fica uma entrada mais legal. Com relação aos escanteios, o Botafogo 5,9, o Vasco 5,3, cartões, Botafogo 2,2, Vasco 3,1, é clássico para cada equipe receber pelo menos um cartão. E bora, 18h30, Cuiabá versus Santos. Eu tenho aqui o Santos na 13ª colocação
e chegou o Paulo Turra, novo técnico do Peixão, o Cuiabá 16ª posição, perto de zona de rebaixamento. Campanhas bem similares até o momento. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. Cuiabá em casa, dos 5 últimos jogos, nenhuma vitória. 3 derrotas, 2 empates. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, under 3,5, 4 de 5. O Santos como visitante também com retrospecto aí complicado. 2 empates, 2 derrotas, 1 vitória. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, under 3,5, 5 de 5. Time, diante de tabela de classificação e race apresentada aqui das duas equipes, eu não consigo buscar vitória para nenhum dos dois times, pelo menos em pré-live. Talvez ao vivo, se o Cuiabá ou o Santos estiverem amassando, aí a gente executa por ali, tá legal? Em pré-live, por hora, menos de 3 gols e meio, under 3,5, com uma odd aqui de 1,17. A odd não é tão alta, mas de repente, para compor um bilhete, pode ser uma alternativa. Vamos dar uma olhadinha na probabilidade, né? Menos de 3 gols e meio, under 3,5, 90%. Probabilidade bem alta. Se alguém quiser operar para mais de 1 gol e meio, a probabilidade é baixa, tá legal? 60% apenas. Mercado de cantos, a média do Cuiabá é de 5,4, o Santos com uma média de 4. Cartões, Cuiabá 2,1, Santos 2,4, para cada equipe receber pelo menos um cartão. Jogo para menos de 3 gols e meio e cada equipe recebendo pelo menos um cartão. Bora lá, time, para fechar na Série B do Campeonato Brasileiro, 18 horas, Sport versus Ceará. Sport que vem fazendo um baita ano, né? Aliás, uma baita campanha aqui na Série B. Muito provavelmente deve subir para a primeira divisão se continuar jogando essa bola. Vem aqui na 4ª posição com 28 pontos, porém percebam, ele tem um jogo a menos, tá? Se vencer, soma mais 3 pontos e pula aqui para 31, assumindo a primeira colocação da tabela. Ceará, 9ª posição, 21 pontos, meio de tabela. Vamos dar uma olhadinha na Race. Sport em casa, 5 jogos, 5 vitórias. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 4 de 5. O Ceará jogando fora também com muita consistência. 2 empates, 3 vitórias. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 4 de 5. As duas equipes vindo numa tocada boa para gols. Com relação ao histórico, o Sport levando a melhor, tá legal? Dos 5 últimos jogos, venceu aqui 1, 2, 3, apenas 1 vitória para o Ceará e 1 empate. Time, como eu falei para vocês, pelo ano do Sport, a temporada, né, race apresentada, acho sim que o Sport tem um leve favoritismo, ainda mais jogando ao lado da apaixonada torcida. Com odd de 1,80 em pré-live, Sport empate anula. Pega essa odd e monta numa dupla. Fechado? Bora lá pro bilhetinho, o momento mais aguardado aqui do vídeo. Antes, uma notícia importante. Até dia 9, que é o próximo domingo, 9 de julho, a gente vai segurar aí a promoção do Grupo VIP anual de futebol. 1 ano de Grupo VIP de futebol por apenas R$ 99,00. Isso aí dá menos de R$10 por mês. Por que até dia 9? Porque dá o 5º dia útil, dia do pagode, e aí todo mundo pode fazer parte. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Time, importante, redes oficiais nossa, somente aqui na descrição, tá legal? Não caiam em golpes. Vocês são espertos e inteligentes. Somente aqui embaixo. Combinado? Tô te esperando, tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá? Bilhetinho, uma dupla aqui de Campeonato Brasileiro. Jogo do Corinthians e Bragantino, para ter mais de 0 gols, um golzinho resolve, mais de 2 cantos para o Corinthians e para o Bragantino, ou seja, cada equipe precisa fazer pelo menos 3 escanteios. E lá em Minas Gerais, no clássico entre Atlético Mineiro e América Mineiro, mais de 1 gol e meio. Se tudo isso der certo, odd de 1,70. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deixa eu ver. Deram o likezão? Dá o likezão, é de graça e ajuda demais. Se puder, faz um comentário. Se estiver sem tempo, põe um foguinho, um foguetinho que ajuda da mesma maneira. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!